O mundo está cada vez melhor ou pior? Pessoas mais velhas insistem que está cada vez pior, e pessoas mais jovens defendem que a vida hoje é muito melhor. Será que existem parâmetros objetivos para respondermos essa pergunta? Embarque com a gente nessa breve e incrível jornada pela história do desenvolvimento da humanidade, sobre como contornamos grandes desafios e alcançamos feitos verdadeiramente colossais. Mas também sobre como a mudança do comportamento humano pode estar impactando a forma como as pessoas percebem o mundo. Na verdade, quando olhamos os dados, fica nítido que ao longo da maior parte da nossa história, as condições dos seres humanos vêm se tornando cada vez melhores. Indicadores de saúde, como expectativa de vida, mortalidade infantil e a capacidade de controle e cura das doenças mais comuns seguem melhorando ao longo das décadas. Ao mesmo tempo, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria e da pobreza vem reduzindo, enquanto a distribuição de renda também segue melhorando na maior parte dos países. Em termos de educação, a proporção de pessoas com ensino básico e alfabetização também seguiram melhorando, e até mesmo a quantidade dos que chegam à universidade. Muitas tecnologias floresceram cada vez mais rápido ao longo das últimas décadas, de forma praticamente exponencial. A mobilidade urbana, por exemplo, segue evoluindo rápido, tornando as grandes cidades mais conectadas e dinâmicas, com veículos cada vez mais ágeis e seguros, melhorando o fluxo de pessoas e também o conforto ao nos deslocarmos. Além disso, computadores e uma gama de eletrônicos cada vez mais poderosos, assim como a expansão da internet, facilitaram muitas atividades cotidianas e tornaram nossa vida mais segura, mais divertida e, para alguns, muito mais inspiradora. E tudo isso se tornando cada vez mais acessível a mais pessoas. Então, sem dúvidas, em termos de recursos tecnológicos, temos mais capacidade que nunca para desenvolver sociedades prósperas e felizes. Mas então, por que, apesar de tudo isso, tantos sentem que o mundo já foi melhor? Será que deixamos passar algum componente essencial que de fato poderia impactar de forma definitiva a forma como sentimos o mundo? Ou seria apenas nostalgia? Antes de tentarmos responder, é importante conhecer um termo criado pelo estatístico Hans Rosling: o pessimismo social. Rosling aponta que quando desconhecemos as informações, tendemos a pensar que as coisas pioraram com o tempo. Mas será que só pessimismo e nostalgia explicam essa percepção que tantos referem de que o mundo já foi melhor em algum momento do passado? Um fato é que o mundo realmente já foi mais feliz. O World Happiness Report, periódico que utiliza dados de uma série de instituições e universidades do mundo, incluindo da própria ONU, mostra que ao longo dos últimos 12 anos, o índice de felicidade das pessoas que moram nas Américas, Europa e Oceania vem decaindo. Os países asiáticos e africanos, por outro lado, seguem aos poucos melhorando seus níveis de felicidade, mas por mais que estejam em seu ponto mais alto, não se equiparam ainda sequer aos níveis mais baixos dos países ocidentais. Pobreza, guerras e questões culturais ainda assolam muitos desses locais de forma mais impactante, e mesmo que tardia, a melhora dessas condições provavelmente ainda deva pesar mais. Porém, em países que já superaram essas mazelas bem antes,
o declínio liga um sinal de alerta para algum motivo não tão claro assim. Em resumo, podemos dizer que hoje o mundo é menos feliz que na última década. E por quê? Apesar das melhores condições que a humanidade já pôde desfrutar em sua história, os níveis de felicidade estariam piorando. E se o que estiver piorando for justamente nossas relações? O ser humano é uma espécie com um comportamento naturalmente social. Observar a vida dos primatas deixa isso bem claro, e podemos considerá-los nossos primos. Os macacos vivem em grupos intensamente interativos, e nós não somos diferentes. A definição da antropóloga Margaret Mead marca bem essa teoria. Certa vez, questionada sobre qual o primeiro indício que poderíamos ter de uma sociedade humana, apontou que seria um indivíduo com um fêmur cicatrizado, pois na natureza e sem ajuda, o indivíduo impossibilitado de caminhar rapidamente morreria e só poderia sobreviver tempo suficiente para se curar caso tivesse a ajuda de outros indivíduos. A isso podemos chamar de humanidade. Na verdade, foi a partir da organização de seres humanos em sociedades cada vez maiores e mais complexas que tivemos um aumento praticamente exponencial de nossos avanços tecnológicos. Avanços que nos permitiram viver mais, nos espalharmos pelo planeta e conseguir maior domínio sobre o meio ambiente. Os primeiros assentamentos humanos começaram por volta de 19 mil anos atrás. Eram rudimentares e provavelmente foram construídos em pontos de cruzamento de tribos nômades para cultos religiosos e comemorações. Um pouco mais à frente, 12 mil anos atrás, possivelmente devido a essa interação humana, surgiram os primeiros sinais de agricultura, possivelmente na troca de sementes entre esses povos que se cruzavam nesses assentamentos, e talvez até mesmo o plantio nesses locais. Com maior capacidade de produzir e estocar alimentos, surgiram as primeiras cidades. Uruk, Jericó e Nínive foram algumas das primeiras, há cerca de 8 mil anos. O crescimento das cidades e o aumento de suas relações abriram caminho para o desenvolvimento de culturas sociais, levando ao desenvolvimento da escrita e da matemática 5.200 anos atrás, que possibilitaram o florescimento das primeiras civilizações, os sumérios e, logo depois, os egípcios. As pirâmides, por exemplo, foram maravilhas arquitetônicas que exigiram uma engenharia muito avançada, mas muito mais que isso, foram obras de um desenvolvimento cultural e científico, que não por coincidência vieram da colaboração de um número cada vez maior de seres humanos. Assim como a própria execução de uma obra desse porte exigiu milhares de trabalhadores extremamente organizados. Na sequência, há cerca de 2 mil anos, o Império Romano levou o desenvolvimento tecnológico a outro patamar. Com o desenvolvimento de um complexo sistema de estradas, pontes, aquedutos e imensas cidades com áreas comunitárias, bibliotecas e centros culturais. Inclusive obras colossais até para os padrões de hoje, como o Coliseu e sua impressionante multifuncionalidade, e que, mais uma vez, não por coincidência, foi feito para abrigar milhares de pessoas reunidas. O auge do Império Romano foi atingido através da assimilação de diversos povos e culturas conquistados, deixando claro o poder que a interação humana é capaz de conceber. Ao avançarmos mais no tempo,
Notamos que foi em meio a uma alta densidade populacional da Europa que ocorreu a primeira revolução industrial. E mais à frente, com a aliança de nações, vimos a ciência e a tecnologia avançarem cada vez mais rápido, combinando recursos para irmos ao espaço e até pousarmos em outros mundos. A velocidade do desenvolvimento das tecnologias nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, guardam também estrita relação com o nível de interatividade e troca de informações que foram se intensificando cada vez mais, com o surgimento da internet e da globalização. Somos seres sociais por natureza, e o volume de comunicação entre os seres humanos nos guiou até aqui. E com a nova dinâmica das interações e as redes sociais digitais, para onde poderemos caminhar?